Bem, falamos do recortar, copiar e colar e agora vamos falar do pincel de formatação. O pincel de formatação, como o próprio nome diz, ele serve para copiar a formatação de um texto e aplicar esta mesma formatação em outro texto. Então vamos fechar aqui a área de transferência, clicando nesse xizinho, tu pode fechar a área de transferência. E agora vamos ampliar aqui para tu visualizar esse botão chamado pincel de formatação. Tá aqui ele, ó, da tecla de atalho Ctrl Shift C e depois para colar essa formatação Ctrl Shift V. Então pincel, Ctrl Shift C copia a formatação e o Ctrl Shift V vai colar a formatação. Para isso, claro que tu precisa fazer um documento com uma formatação diferente. Então o que nós vamos fazer agora nesse texto é selecionar um texto e mudar a sua formatação para realizar a experimentação aí do pincel. Acompanha comigo. Vamos selecionar a palavra mouse, aplicando um duplo clique na palavra, tu seleciona ela. Agora eu vou clicar aqui no comando negrito, observa, ampliando aqui para ti, só para tu enxergar bem os comandos que eu estou usando. Negrito da tecla de atalho Ctrl N, vai deixar ali a palavra mouse. Vamos diminuir um pouquinho para tu enxergar bem, ó. Cliquei em negrito, deixa mais espesso. Itálico do Ctrl I, deixa inclinado. Sublinhado agora, vamos aplicar a formatação de fonte sublinhado, Ctrl S, um traço na parte inferior. Vamos aplicar a formatação taxado, que é um traço no centro dos caracteres. Vamos aumentar o tamanho da fonte ou diminuir. Vamos colocar aqui fonte tamanho 36, para diminuir o tamanho da fonte. Aqui tu pode alterar então o tamanho da fonte. Podemos também alterar o próprio nome da fonte, que é a fonte em si. E aqui eu vou escolher uma outra fonte, vamos escolher a fonte Arial. Também posso ir aumentando gradualmente o tamanho da fonte aqui no botão Aumentar Fonte. Cada vez que eu clico, ele vai aumentando gradualmente o tamanho da fonte. E cada vez que eu clico de novo, ele vai diminuindo. Ó. Aí temos o botão Reduzir Fonte. Cada vez que eu clico, ele vai reduzindo, vai diminuindo o tamanho da fonte. Então eu fiz várias alterações de formatação aqui, usando o grupo fonte da guia página inicial, certo? Percebe que a palavra mouse, então, está numa formatação bem diferente da palavra curso e bem diferente aí da outra palavra mouse. Eu vou selecionar essa palavra mouse, vou clicar lá no pincel de formatação, cliquei, e agora vou arrastar lá sobre a palavra curso ou clicar sobre a palavra curso. Percebe que ele não copiou o texto. Mouse continua sendo mouse, curso continua sendo curso. O que ele copiou foi a formatação. Então o botão pincel permite copiar a formatação de um texto e aplicar essa mesma formatação em outro texto. Mas percebe que ele não copiou o texto em si. O que era mouse permaneceu mouse, o que era curso permaneceu curso. O que ele copia, vou repetir, é a formatação. Esse é um ponto bem relevante quando a gente estuda aí o botão pincel. Outra coisa interessante, se tu aplicar um clique no pincel, ele aplica a formatação e perde a ação do pincel. E aí se tu quiser arrastar ou clicar sobre outro texto, ele não está mais com a sua formatação para aplicar. Agora, se tu aplicar um duplo clique lá no pincel, mantém a ação do pincel e tu pode continuar aplicando essa formatação em outros textos do documento. Então ainda temos essa diferença entre um clique e duplo clique aqui no pincel de formatação que nós acabamos de estudar em relação ao Word 2010.